Opa, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um primeiro podcast do canal, né? Aqui na Raposa do Sol, onde aqui a gente só fala o que cabe na canção, mano. Nossa, então, né, cara? Já sabe, né? Podcast, coloca o celular ou caixinha de som aí do lado e vai fazer algo, vai fazer uma comidinha, ouvir, rir, né? Ou não, né? Talvez minhas histórias não sejam engraçadas, porque hoje é um podcast das minhas histórias. Uau, e eu acho que não era pra eu estar fazendo tanto conteúdo assim com um canal tão pequeno, mas mesmo assim, né, eu acho que eu tô mais fazendo esse canal mais pra eu ter um legado, porque eu percebi que o canal do Cauê Moura, ele é um cara legal, tem um canal maravilhoso, mas imagina quando é que ele tiver velhinho, cara, ele vai ver aquelas coisas e, nossa, cara, são pensamentos de crise existencial, mas eu tô fazendo mais esse canal pra eu me lembrar como é que eu era nessa época. Dos 3 a 15 anos, minha idade nunca vai ser revelada. Nunca saberemos, mas. Ou sim, né? Vai saber. Mas hoje é o podcast de histórias. E a primeira história que tem aqui na lista é tocar a campainha e sair correndo, mano. Nossa, cara, quantas vezes eu já não fiz isso, né? Eu me lembro entre o sexto e o sétimo ano que eu tocava campainha junto com um bando de colegas que a gente fazia a mesma rota, né, o mesmo caminho. Nossa, cara, que a gente tocava todo dia uma casa específica que tinha uma campainha pá, pá, corre, corre, pá, pá, todo dia era assim, corre, corre. E a gente fazia isso até para dar sorte nas provas e, pelo incrível que pareça, funcionava. Então a gente fazia aquilo também, para isso, como desculpinha, né? E, nossa, algum dia ia dar merda, né? Convenhamos. E o que a gente não sabia era que a dona da casa, né? Era uma senhora de idade e a gente tava fazendo aquilo por brincadeira, não era pra fazer uma idosa caindo aos pedaços, se esforçar e andar porque ela mora sozinha, não tem amor de ninguém e tem medo de morrer sozinha igual todo velho. E aí, em um certo dia, né? Aconteceu inevitável, a gente indo na mesma rota de sempre, quando a gente vira a esquina e olha pra casa, a gente vê na porta a senhora de idade com um cinto de couro escondido nas costas, assim, segurando. Parecendo que com quem não quer nada, né? Aí, nossa, cara. Aí todo mundo voltou pra trás. Não, eu sou muito mais esperto do que isso. Aí eu segui o caminho pra ela pensar que eu era inocente, que eu não sabia de nada. Por favor, senhora, não me bate. Bom, funcionou. Eu passei reto, eu ainda dei oi, um boa tarde pra ela, cara. Ela ainda me devolveu, cara. Foi muito gentil comigo, nossa. Enquanto o grupo todo teve que arrodear o quarteirão. Aí a gente se encontrou em um certo trecho, basicamente. E, nossa, e depois disso a gente não tocou mais campanha porque a gente não queria levar, primeiro, uma ataca, a gente não queria levar. Em segundo, né, porque, pô, você é uma senhora de idade, né, coitadinha, já tá morrendo, já tava levando a sentença, né, então... Segunda história, que é bullying, né, uou, eu acho que eu sou fluente nesse assunto, infelizmente ou felizmente. Algum dia saberemos se isso vai ser bom ou ruim. Mas bullying... Ah, cara, eu tenho uma lembrança do sexto ao sétimo ano que eu falava que eu tenho um problema de língua, tá? Que mais naquela época era pior, que eu falava sempre assim, ó, com um chiado no fundo, ó. Aí eu falava, e aí sem querer, cara. Tipo, não era algo que eu queria e me tiravam sarro da minha cara. E, nossa, mano, sempre tinha lá um negro, que sempre tirava sarro da minha cara. E era muito triste, cara. Aí no sexto ano ele reprovou, né? Aí eu tinha passado, aí no sétimo, ele foi me atentar, né? Quando tinha batido o sinal, todo mundo já foi embora. Aí eu fui pegar minha bicicleta pra também ir embora, né? Saí da escola, finalmente, prisão, né? E ele também foi pegar a bicicleta dele e ele foi tirar sarro da minha cara. Eu falei, pelo menos eu passei de ano, né? Esfreguei na cara dele. Aí quando eu tava chegando no portão, né, pra ir embora, ele me taca a bicicleta dele em cima de mim. Minhas duas bicicletas caem em cima de mim. Eu me levanto com orgulho ferido, todo machucado, se lacrimejando um pouco.
com a coordenadora ainda me olhando. E o que é que ela faz? Como uma boa funcionária que se preocupa com os cuidados dos alunos, ela não faz nada. É. E aí eu só levantei e eu saí, né? Porque normalmente eu não sou a favor da agressão, né? Normalmente. E aí eu só saí, né? Lacrimejando, cheguei em casa, me tranquei no banheiro, como sempre, não, brincadeira, gente. E isso aí foi o que eu pelo menos que me lembro mais com rancor, né? Que eu podia ter dado uma surra na brincadeira, gente, não sejam agressivos. Ah, ódio só zera mais ódio. Infelizmente carinho não zera carinho, mas tanto faz. Terceira história, né? Ah, que eu quase quebrei a coluna em uma brincadeira de lutinha. Bom, eu acho que os adultos estavam certos em falar que não era pra brincar disso. Foi no 8º ano, cara, que eu tava brincando com um antigo amigo que a gente sempre brincava de lutinha. Não, a gente não brincava, eu ia lá tentar ele. Talvez por causa disso ele seja um antigo amigo meu, porque a gente não é mais. E teve um dia que eu cheguei lá, né, normal, desculpa por estar aí fazendo barulho com a caneta, eu vou parar. Sai daqui, caneta, não cai, por favor. Aí tá, pronto. Voltando ao assunto. Que eu sempre chegava lá e brincava de lutinha com ele, né, sem ele querer, mas aí a gente brincava. Nossa, cara. Aí desse dia eu cheguei lá, né? Ele veio com um golpe novo, mas pra machucar mesmo. Eu cheguei, né, dando soquinho no ombro dele, e ele foi. E deu uma joelhada, tentou dar uma joelhada no meu bucho. Pá! Aí eu defendi com o meu braço e pá! Aí, aí ele tentou pegar aqui na minha costela e apertar. E pá! Ele não conseguiu porque eu tava de casaco, né? Aí eu fui, peguei, pá! Estralei nele. Ah! Aí eu dei uma joelhada na barriga dele, pá! Eu peguei na cintura dele, levantei ele, joguei ele pra trás e eu fui junto com ele. Aí ele rachou o ombro no chão e a cabeça também. E eu estralei minha coluna no chão e ficou eu dentro. Eu já tô velho pra isso. Eu vou morrer ao meu vinho. Aí, mas não foi nada pra diretoria, graças a Deus, né? Provavelmente a gente teria até se trocado de turma. Mas estamos lá. A gente não está mais aqui hoje, porque a gente não é mais amigos, mas não venham ao acaso. Foi essa história de como eu quase quebrei minha coluna, né? Em brincadeiras de lutinha. E não é mais não é uma história, é mais um relato de noite de filmes, cara. Que era noite de filmes de terror, né? Era eu mais uma prima, amiga minha, né? E a gente assistia muito filme de terror, né? Ela tinha um amigo, tananana. E eu também. Normalmente era sempre as 5 a 4 pessoas que a gente convidava, né? Tipo, contando com nós dois. Então era 3 ou 2 pessoas que a gente sempre convidava. E. Nossa, cara, foi lá que eu assisti. A gente madrugava assistindo, cara. Sempre dava, tipo. Dava 7, 6 da manhã e o sol nos batia, a gente morria aos extremos. E foi nessa noite de filmes, cara, que eu assisti o quê? A Freira, Invocação do Mal. Não, a Freira ainda nem assisti, mas Invocação do Mal 1 e 2. E Annabelle 2 e Annabelle 1, cara, bons filmes. E também assisti O Chamado. A Samara, o filme da Samara, se não me falha a memória. O Chamado é o nome. E nossa, cara, era bom esse tempo, só que um dos amigos da minha prima roubou o nosso notebook, que a gente assistia, porque ela também foi um pouquinho trouxinha, né? Bem trouxa, na verdade, mas tudo bem, ela não tem culpa. E até hoje a gente tá atrás, né? E o legal é que o cara, ele não é dinheiro que ele não falta. Porque ele é de família aí da prefeitura, né? E não posso falar mais nada. E quinta, agora também é uma história agora. Agora é uma história que é meus gatos são assassinos de passarinho, cara. Cara, os meus gatos inventam. Eles são revolucionários, entre aspas, né? Porque, tipo, você já viu algum gato cagar no teto? Meus gatos cagam no teto. Aqui em casa tem um forro, né? Aí virou uma competição de um gato vizinho chegar aqui e cagar no forro. Aí meus gatos, como gatos bem predominantes, miau miau, queriam reivindicar o lugar e cagaram lá também. E aí virou mania. E não é por falta de caixa de areia, porque aqui em casa tem. E comida tem e água. Só que, meu Deus.
Agora se caga no teto e a minha mãe, a gente tem que subir a escada. Meu medo é que a minha mãe caia e se quebre toda, porque, ô, coitada, se mata tanto pra fazer tudo. E os meus gatos são assassinos de passarinho. Já mataram na lista, no total, 3 passarinhos. Eles aproveitaram que teve um apagão aqui no meu bairro. E quando a gente estava todo mundo reunido, eles estavam matando um passarinho no quarto da minha mãe. Tipo, o quarto da minha mãe é o ritual de matar passarinho. Deve ter um trigama ali escondido de passarinhos mortos. Com velas, se bobear. E, nossa... E nesse dia, cara, o quarto da minha mãe ficou com entupido de pena. Tive até pena do passarinho, mano. Ele tava precisando de doação de pena. Aí eu doei um pouco de pena dele, tive pena. E, desculpa pela piada. Aí quando apagou o apagão, né, eu chego aqui na sala. E aí, meu filho, quando eu vejo meu gato, né, com um passarinho, mano, todo quebrado, sem cabeça, o corpo aberto, só dando pra ver os ossos, e nem tinha mais tripa lá. E com meus gatos, que comeu o osso, né. Eu alimento eles, tá bom? Eu dou todo tipo de comida e depois eu não bato neles, mas eu dou umas broncas que eles merecem. E, nossa, cara. Aí, recentemente, de manhã, né? Eu chego e eu olho pros meus gatos e estão com um corpo, outro corpo de passarinho, mano. E eles vão e matam ele. E ele tava, tipo, já tava quase sem pena, tipo, a costa dele. E eu também tive um pouco de pena dele, tá? Eu vou parar, juro. Tipo, a costa dele já tava começando a se abrir. Já dava pra ver a carnezinha lá. Passarinho, né? Frango a frito. Mas... Não, desculpa. E... Aí a gente pensava que só foi um passarinho morto. Mas... Tinha um passarinho morto escondido no quarto da minha mãe. E tava fedendo um pouco, mas não era aquela fedentina de corpo morto. Era recente, né? A gente nem tinha percebido, porque eu nem tinha entrado lá, né? Aí minha mãe, ela tinha saído para reuniões, né? E minha prima foi lá dormir aqui em casa, né? Perdão pelo arroto. Tá, perdão de novo, tá, voltando. E minha prima, ela dormiu no quarto da minha mãe com um corpo de passarinho escondido lá, mano. Aí de manhã, né, quando eu chego, eu olho, né, pro armário, aí do lado do armário, um monte de pena, um montoado de pena, aí dentro tinha lá um corpo de um passarinho com o peito aberto. E, nossa, cara, que horror que meus gatos são. E, bom, seguindo ao próximo assunto, que é TV de tubo, cara. É porque tô querendo fazer uma gambiarra, né? Eu quero usar uma TV de tubo. Eu tô mendigando pra todo mundo uma TV de tubo. Eu consegui uma, só que ela não tá funcionando direito. E ela é só por antena, não tem entrada a ver. Aí você me quebra, né? Aí eu tô procurando, né? Até agora hoje eu ainda não achei uma TV de tubo que constasse como eu quero. E, nossa, cara. Infelizmente, eu acho que é por isso, né? O tempo de vídeo deve ter dado o quê? Uns 10 minutinhos? 15? Ou nada, né? Só uns 7. Infelizmente, né? Porque tá aqui tempo de vídeo, acho que dá pra eu parar. Mas, tempo de vídeo, cara. Podcast, cara. Podcast normalmente tem o quê? 1 hora, 5 horas, mas... Normalmente podcast tem convidados, pessoas tão legais. E eu não tenho ninguém. Meu podcast não dura muito, porque normalmente quando tem pessoas... As pessoas discutem, tem diálogo e cada um dá sua opinião sobre o assunto, né? Ou é isso. Bom, eu acho que é por isso hoje. Se cuidam. Até a próxima.